Os reinos deste mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder, Jesus. Os reinos deste mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder, Jesus. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor eterno? Nós conseguimos chamar a atenção do Senhor com a nossa adoração, e não há nada que nos afaste do amor dEle. E eu te convido a levantar as suas mãos e declarar que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, e nós entregamos as nossas vidas a Ti, e nós dizemos que o Senhor reina acima de todos, porque não há ninguém como o Senhor. Tu és exaltado, não há pecado, não há acusação, não há nada que nos afasta do grande amor dEle. E é pela sua bondade, Senhor, que nós nos arrependemos, é pela sua bondade que nós nos achegamos a Ti, e nós dizemos, não há ninguém como o Senhor. Levanta as suas mãos e declara, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Reina, 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 Senhor. Não há ninguém, oh Santo. Tu és santo e exaltado, poderoso. Nenhuma potestade
teus olhos vejo a grandeza do teu amor e me sinto pequeno diante do mar de alegria e perdão. Quando olho em teus olhos, o meu coração se entrega ao teu e me sinto atraído por tua presença, amado meu. Quando olho em teus olhos, tua chama acende em meu coração e
andar nos céus e ver o Filho reinando pra sempre, soberano com Pai sobre todos. Ver teu povo adorando o Cordeiro, tua glória brilhando como o sol, tua igreja cantando que é santo, tua beleza enchendo o lugar, teu amor em forma de curar, os perdidos rendidos no altar. Reina, Jesus, reina nessa geração. Toma o teu lugar de honra nessa geração. Nós declaramos que o Brasil é teu, as nações são tuas, e nós declaramos: o reino dos céus é chegado aqui na terra. Nós declaramos: o reino dos céus é chegado aqui. E eu agradeço, Senhor Deus, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para reinarmos juntos contigo. E eu declaro neste momento agora o Senhor levantando reis e sacerdotes para essa geração, jovens ousados que vão reinar na esfera da política, jovens ousados que vão reinar com Cristo nas empresas. Eu declaro agora as esferas da sociedade sendo influenciadas, os reis se levantando. Você é um rei para reinar com Jesus aqui na terra. Se levante, jovem, se levante como um rei. E eu declaro agora os sacerdotes, a esfera da igreja sendo influenciada com o reino de Jesus. Nós declaramos: o teu reino é chegado nas igrejas ao redor do Brasil e do mundo. Um avivamento acontecendo, reis e sacerdotes trazendo o reino dos céus aqui na terra. Uou! Nós te exaltamos, Jesus. Seja exaltado, o teu reino é chegado nessa geração. Uau! Ver o Filho reinando pra sempre, soberano com Pai sobre todos. Ver teu povo adorando o Cordeiro, tua glória
clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro, Jesus. Lindo, eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Com as nossas línguas, você que tem línguas, vamos orar. Vamos levantar cânticos espirituais. Ele já é o primeiro.
essa força, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é a nossa força. E agora nós nos levantamos e nos enchemos. Senhor, nós declaramos que hoje nós nos levantamos contra o medo. E nós falamos contra o medo nessa noite. Vem com a tua força. Enche-nos mais da tua força. Mais da tua força. Seja cheio agora da força do Senhor. Eu declaro a força do Senhor contra todo medo. O medo de um novo tempo. O medo contra a tomada de decisões. Eu declaro nessa hora força. Força do Senhor. Força. Você é fortalecido pelo Senhor. Você é fortalecido contra o medo. Nós quebramos agora todo o espírito de medo. Todo o espírito de medo sobre uma geração. O espírito de medo sobre a geração jovem desse país. Nós declaramos um povo ousado, forte, levantado contra o medo. O medo que não nos afasta do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque contamos com o Senhor. Porque o Senhor é a nossa força. A nossa força. A nossa força. É isso aí, pessoal. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Salmos 8. Eu pedi para você abrir tua Bíblia aí em Salmos 8. Tem uma palavra para compartilhar. E o Senhor tem falado muito comigo sobre uma geração que está entrando numa revelação da sua identidade. O porquê que você está aqui. O porquê que você está nessa terra. Eu queria que você entendesse esse negócio. Deus, antes de permitir o teu nascimento, antes de causar o teu nascimento aqui na terra, Ele escolheu essa dispensação do tempo. Você poderia ter nascido em 1800 e bolinha. Você poderia ter nascido na época de Cristo. Você poderia ter nascido na época do Antigo Testamento. Você poderia ter nascido em 2048. Sei lá se vai existir 2048, mas você poderia ter nascido naquele ano. Ou você poderia ter nascido num ano 4 anos antes de você ter nascido. Mas você nasceu por uma dispensação específica
porque Deus tem uma missão específica nesse período que você está aqui na terra. E eu creio que hoje, como jovens no nosso Brasil, e eu tenho conversado com jovens ao redor do mundo, eu tenho sentido a mesma coisa, que existe algo sobre essa época que nós estamos vivendo. Se você está me assistindo, você está no Brasil, você sabe do que eu estou falando. Algumas semanas atrás nós passamos por um momento histórico na nossa nação. Os protestos, as manifestações, o povo que estava nas ruas, e a gente fez história no Brasil. E eu quero que você entenda que não só no Brasil está sendo feita a história, mas eu tenho conversado com missionários que estão voltando da China, eu tenho conversado com amigos meus que têm liderado reuniões de milagres e de avivamento lá na Índia. O que está acontecendo na Índia, naquela região do mundo, é algo tremendo. Eles estão falando que daqui 5 a 7 anos, o avivamento que vai varrer a nação da Índia vai ser maior do que o avivamento que já tem varrido a nação da China nessa última década. Isso representa milhões de conversões, isso representa milhões de pessoas tendo encontros sobrenaturais com Deus. Deus está agindo no Oriente Médio. Talvez a mídia não está fazendo a cobertura disso, mas nós estamos escutando relatórios e histórias e testemunhos de diversas pessoas tendo encontros lá no Oriente Médio, muçulmanos tendo encontros com a pessoa de Jesus Cristo e se convertendo e reconhecendo Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Eu falo isso porque eu realmente creio que nós estamos vivendo para um tempo como esse. Se você for ler a história de Esther, e nós não vamos abrir hoje na história de Esther, mas a história de Esther é uma das minhas histórias preferidas na Bíblia. Lá em Esther 4, você começa a entender um pouco que aquele momento de Esther 4 é o momento que nós, como uma geração, estamos encaixados nessa história mundial da humanidade, para um tempo como este. E eu creio cada vez mais o confronto do seu tio. Esther tinha um tio chamado Mordecai, e o tio da Esther, onde ele chega diante de um... Se você não sabe essa história, vai lá e leia o livro de Esther. Mas ele chega diante da Esther naquele momento onde ela precisa realmente tomar um passo de risco, de fé, para salvar uma nação, a nação de Israel. E ele confronta ela falando: você nasceu para um tempo como este. E o que eu tenho escutado no meu lugar de oração, onde tenho escutado quando eu tenho buscado a face do Senhor, é que o Senhor tem falado para nós: você nasceu para um tempo como esse. Ele não tem só falado para mim isso, Ele tem falado para você, eu creio, e Ele tem falado para as pessoas ao meu redor, Ele tem falado para a nossa geração. Ele tem falado para a igreja cristã ao redor do mundo: você nasceu para um tempo como este, porque é um tempo de transições. E eu quero falar para você que em Salmos 8, Davi passou por um momento onde ele se deparou, ele encarou o propósito de sua identidade. Então abre comigo aí em Salmos 8, eu vou ler aqui rapidamente, e eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 1, fala assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, e da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingativo. Em outras palavras, eu quero que você pare um pouco aí. Nós lemos versículo 1, versículo 2. Existe um ciclo que está acontecendo nesses salmos. O primeiro passo desse ciclo é o versículo 1. Davi, ele começa a reconhecer e a adorar, e ele se conscientiza da supremacia de Deus. Senhor, Senhor nosso Deus, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E daí no versículo 2 ele fala uma coisa poderosa. Ele fala assim: da boca das crianças e dos que mamam, dos nenês. O que isso quer dizer? Para mim fala sobre a nossa geração jovem. Da boca dos jovens, da boca dos que mamam. Em outras palavras, a criança que mama, ela é tão inocente, ela é um símbolo de pureza. Ele fala assim, ó: da boca dos jovens puros eu suscitei louvor. Em outras palavras, em outras versões, a palavra força é a palavra louvor no original. E o que eu entendo com isso é que o nosso louvor, a nossa adoração, é justamente o que fala aqui na segunda parte do versículo 2. Por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Em outras palavras, o Senhor está levantando uma geração jovem, pura, e esses são aqueles que vão fazer calar a boca do inimigo. Como que você vai fazer calar a boca do inimigo? O Senhor nos dá
a maior arma, a melhor arma, a mais efetiva é o louvor e a adoração. É quando uma geração começa a fazer da prioridade de sua vida a presença de Deus. Essa é a melhor arma de batalha espiritual. Sabe, eu creio em batalha espiritual, isso é mais do que óbvio. Mas eu creio que muitas vezes, quando nós falamos sobre o assunto de batalha espiritual, a gente começa a focar tanto mais naquilo que o inimigo está fazendo do que aquilo que Deus está fazendo. E sabe, eu creio que Deus está querendo que a gente, como uma geração, a gente se levante para ser uma geração que começa a olhar a Deus. Que nem no versículo 1. Eu reconheço a supremacia. Nada foge do teu controle. Se você for refém das letras garrafais dos jornais, se você for refém daquilo que você assiste na televisão, eu falo para você, você vai acabar sendo aquela pessoa que é tomada e dominada por medo. Eu falo que a palavra evangelho significa boas notícias. Se você ligar no noticiário da televisão e você começar a assistir, você não vai escutar muito evangelho. Mas quando eu abro a Bíblia, eu leio o evangelho. Eu leio boas notícias. Uma boa notícia é que Deus está no controle. Uma boa notícia é que Deus é um Deus bom. Uma boa notícia é que Deus está de bom humor hoje. Uma boa notícia é que mesmo que existem tragédias e mesmo que existe a mídia cobrindo só coisas negativas, o meu Deus não está lá no trono dele coçando a cabeça falando: e agora, o que eu vou fazer? A boa notícia é que Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer. E Ele nos ama com amor incondicional. E quando nós reconhecemos isso, nós podemos ser esse exército do versículo 2. Um exército jovem, um exército puro, que abre a boca em louvor, que reconhece a presença dele e o adora, que faz a presença dele a prioridade. E isso é a maior arma contra o inimigo. Versículo 2, finalzinho. E vai calar o inimigo e o inimigo vingativo. Versículo 3. Quando isso acontece, os grandes feitos do Senhor é atraído. Eles vêm para a nossa realidade. O céu invade a nossa terra. E daí no versículo 3 ele fala assim: quando eu vejo os teus céus, quando eu vejo a obra das tuas mãos. O que são as obras das tuas mãos? São os sinais e as maravilhas. Em outras palavras, existe um ciclo. Versículo 1, eu reconheço a supremacia. Versículo 2, eu vou adorar e eu vou louvar. Isso vai atrair o quê? O versículo 3. O resultado do versículo 1, do versículo 2 ao versículo 3, que é: eu vejo o teu céu invadindo a minha realidade. Eu vejo a obra das tuas mãos, os teus sinais e maravilhas. E quando eu vejo isso, olha o que eu falo aqui no versículo 3. Quando eu vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, a natureza, tudo que o Senhor criou. É só você olhar ao teu redor e você vai ver a mão de Deus. Quando você começa a ver a mão de Deus, versículo 4, é o que está acontecendo com a nossa geração. E vou ser bem sincero com você, vou ser vulnerável. Muitas vezes eu me pego nessa crise aqui do versículo 4. Davi passou por uma crise aqui. Ele fala assim, ele acaba de ver tanto milagre, ele acaba de ver tanto... Deus... Ele demonstra tanto poder. E daí no versículo 4 Davi não sabe o que fazer com aquilo. E ele fala assim no versículo 4: quem é o homem mortal para que te lembres dele? Quem é o filho do homem para que o visites? O Espírito Santo está querendo nos visitar. E uma vez que ele nos visita, ele quer habitar. E Davi, ele entra no conflito e fala assim: quem sou eu? Eu sou um mero humano para que o Senhor venha estar me visitando com teu céu, invadindo a minha terra. Quem sou eu? Um mero mortal para eu ver através de mim e em mim as tuas obras, os teus sinais, os teus milagres e tuas maravilhas. Ele entra numa crise aqui. E ele está num conflito, daí ele entra já para o versículo 20, ou melhor, versículo 5. Ele fala assim: contudo. Fala aí comigo, contudo. É isso aí. Pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O que quer dizer a palavra contudo? Ele está indo numa direção, e daí ele para e fala assim: contudo. Em outras palavras, ele pausa, ele chega numa outra conclusão. Ele muda a direção de raciocínio dele. Ele fala assim: calma aí. Eu sei que existe muito milagre. Eu sei que existe o céu invadindo a terra. Eu sei que existe grandes demonstrações do teu poder. E daí eu falo: mas quem sou eu, um mero mortal? E quem sou eu, um homem, para que o Senhor venha me visitar? Mas eu não vou continuar indo nessa direção. Porque se eu chegar e continuar nessa direção do versículo 3, ou melhor, do versículo 4, eu vou chegar numa conclusão que é: eu não mereço isso.
Mas debaixo da dispensação da graça, debaixo da nova aliança que nós vivemos hoje, existe um contudo. Por causa da cruz existe um contudo. Porque o véu foi rasgado, existe uma mudança de direção que fala assim: peraí, eu sou um mero mortal, eu não mereço isso, mas o preço foi pago. E eu posso chegar à conclusão: o Senhor me fez um pouco abaixo de Elohim. A palavra original Elohim, Deus. O Senhor me fez um pouco abaixo de Elohim, um pouco abaixo dos seres celestiais, os anjos. E ele fala aqui no versículo 5: e de honra e de glória o coroaste. Versículo 6: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Davi tem um encontro, depois do seu momento de contudo, com a graça e o poder de Deus. Davi tem um encontro com o amor incondicional do Pai, que fala assim: filho, eu pus o meu DNA em você, e você é um pouco abaixo de mim. E porque você agora teve um encontro com a tua identidade, porque você entendeu que você nasceu para um tempo como este, porque você teve um momento de Esther 4 na tua vida, agora eu vou desenrolar o versículo 6, 7 e 8. O que é o versículo 6, 7 e 8? É o teu propósito profético. Uma vez que você tem um encontro com a tua identidade, uma vez que você consegue graduar do versículo 4 que fala assim: eu não mereço nada, eu sou nada mais do que pó, eu sou enganoso, é o meu coração, e você consegue entender a graça, e você abraçar que sim, você é falho, mas com Deus você é perfeito, você é um santo justificado. Deus te vê coberto pelo sangue do Filho dele. Uma vez que você tem um encontro com isso, você está falando que eu estou assumindo a minha responsabilidade como rei e sacerdote nessa geração. Eu não vou mais ficar me escondendo atrás desse discurso de falsa humildade, que quem sou eu para fazer alguma coisa para o reino. Não. Eu assumo o meu papel, eu aceito o meu sobrenome, eu pertenço à família de Jesus. Jesus Cristo é o meu irmão mais velho. Deus Pai é o meu Pai que me ama com amor incondicional. Eu tenho uma família e essa família é real. Uma vez que você abraça essa responsabilidade, daí então, assim como Mordecai confrontou Esther, o Espírito Santo nos confronta. Você nasceu para um tempo como este. E quando nós falamos então, sim, eu aceito esse chamado, ele fala assim: olha comigo no versículo 6, 7 e 8. Você vai entender o propósito profético da tua vida. E eu creio que nós estamos vivendo um momento hoje como uma geração que nós estamos passando por crise de identidade. E se você está passando por uma crise de identidade, não tenha medo, isso é normal. Eu também passo por isso. Todos nós aqui passamos por isso. Eu tenho conversado com outros líderes no corpo de Cristo e isso é normal. Sabe, depois de uma crise, existe um romper para algo novo, para um outro território, um outro patamar. E muitos de nós nos encontramos nesse exato lugar. É aquele lugar de tensão entre o versículo 4 e o versículo 5. Quando nós falamos o contudo e fala assim: cara, quem sou eu para abraçar esse chamado? Sabe, eu tenho fé que tem pessoas que estão nos assistindo agora e você tem escutado a palavra de Deus, e aquilo que Deus tem chamado você para fazer, chamado para você fazer, você às vezes olha para você e você fala assim: é impossível essa pessoa fazer isso. É impossível que o Senhor está me chamando para essa missão. Mas se você conseguir ter um momento de contudo, de abraçar a graça e saber que você vai ser capacitado de maneira sobrenatural e não pelos teus méritos, mas sim por aquilo que Ele já fez, eu creio que um shift vai acontecer na tua vida. Você vai ter um encontro com a tua identidade, e depois Ele vai poder abrir e desenrolar para você versículos 6, 7 e 8, que é o teu propósito profético. Por que você nasceu para um tempo como este? Por que você não nasceu 4 anos antes que você nasceu? Por que você não nasceu uma década depois do que você nasceu? Você nasceu para um tempo como este. E daí Davi conclui falando no versículo 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ele volta para um ciclo de adoração. Sabe, eu creio que nessa adoração, nesse ciclo de adoração onde nós estamos focando, reconhecendo a supremacia de Deus, o Senhor vai nos levar por esses caminhos. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus vai ter que passar por essas crises. É normal, mas a graça dele é mais do que suficiente. Eu falo para você que quando nós estivermos dentro desse padrão de priorizar sempre a presença de Deus,
você vai conseguir passar por esses vales. Você vai ter teus momentos de pico, mas no vale você vai ver o Senhor te sustentando. E eu quero falar para você que hoje, a nossa oração aqui do Movimento Dunamis para você, e você que faz parte desse movimento, eu quero reiterar aqui, a prioridade de tudo que nós estamos fazendo tem que ser e sempre vai ser a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Nós temos que abrir mão das nossas agendas pela presença de Deus. Tem que abrir mão dos nossos planos, nossos ideais, nossas agendas pela presença de Deus. É na presença de Deus que você encontra a força. É na presença de Deus que você encontra a tua identidade. É na presença de Deus que você vai encontrar o poder miraculoso. É na presença de Deus que você vai encontrar a tua identidade, o teu propósito. Tudo se encontra na presença de Deus. A tua provisão para a tua missão, tudo está na presença de Deus. E nesse momento eu queria que você fechasse teus olhos, ou se você não pode fechar os olhos, pelo menos faça essa oração. Onde você estiver, eu queria que você parasse e tomasse um tempo e falasse assim: Deus, eu quero fazer a tua presença a prioridade na minha vida. Eu quero poder contar com a tua presença enquanto eu passo por esse ciclo que Davi passou no capítulo 8, aonde eu vejo as tuas demonstrações de poder, aonde eu entro talvez numa crise existencial, que é normal, mas existe graça para isso, e aonde eu tenho um encontro com a minha identidade, e depois aonde eu tenho um encontro com o meu propósito. Nesse ínterim, nesse processo, em tudo isso, eu quero priorizar a tua presença. Eu quero começar com adoração, que nem está lá no versículo 1, e eu quero terminar com adoração, que nem está no versículo 9. Quão grande és tu? Tu és tão bom, tu és tão poderoso. Onde você estiver, começa agora a fazer essa oração. Eu quero chamar agora um amigo meu que está nos visitando, e eu quero pedir para ele liberar. Eu sei que ele é um homem da presença de Deus. Eu quero pedir para que ele venha liberar algo sobre nós. Onde você estiver, receba. Eu queria que você abrisse teu coração, focasse no Espírito Santo. O Senhor usa homens, mulheres, falhos, imperfeitos, mas pela graça somos justificados, santos, perdoados. E alguns carregam algo, e eu queria que você recebesse de algo que esse meu amigo está carregando. Pedi para o Guga chegar aqui. O Guga veio aqui nos visitar. Guga, libera aí pra gente. Aí que Deus tiver no teu coração aí, tá aberto aí para você. Acho que um dos grandes segredos da vida de um homem de Deus é aprender a se acampar ao redor das palavras que ele tem recebido. E eu sei que você tem recebido algumas palavras, mas nós somos muito fáceis de trocarmos de palavras sem antes ter degustado ou experimentado toda aquela última palavra que Deus nos deu. Eu quero te encorajar a você parar e realmente acampar ao redor dessa palavra. Sabe, todas as vezes que Israel estava se movendo no deserto, existia pontos que eles tinham que parar e sacrificar e se acampar naquele lugar até que o Shekinah de Deus descesse, até que a obra fosse completa. Então pare em torno dessa palavra e deixe o Shekinah de Deus descer sobre a sua vida, e só depois você se mova para algo novo. Porque o que o Theo falou hoje aqui é algo muito sério e algo muito profundo. E ele está falando direcionado a essa identidade, essa formação desse campo de identidade. Se você ler Gênesis, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você vai encarar algo tão incrível e tão horrível. Porque os 2 primeiros capítulos de Gênesis você vê Deus falando ao homem e dando ao homem o direito de governar sobre uma terra. A sua real identidade é uma identidade de governo sobre a terra. Governe sobre tudo, dê nome a tudo. Mas quando você encara o capítulo 3, versículo 17, você vê Deus falando ao homem, começando a liberar uma sentença e dizendo bem assim: agora, por causa do teu pecado, você está subjugado à terra. E naquele lugar ele perde a autoridade, ele sai do campo de governo e entra numa mentalidade de sobrevivente. E eu acredito que essa geração está saindo dessa mentalidade de sobrevivente e voltando a uma mentalidade de governo. Então Deus está quebrando esse espírito de sobrevivente nessa terra e liberando sobre você agora essa mentalidade de governo. Sabe, para que você volte a um papel de governante. Sabe, não faça um concurso ou entre numa carreira simplesmente porque ela te dá X reais ou tantos dólares, mas entre numa carreira e entre numa caminhada de uma vida porque ela está te levando a um destino de governo sobre aquilo que Deus chamou para você fazer. E eu quero orar por isso agora, nesse campo espiritual, nesse ambiente espiritual que nós somos colocados com essa palavra. E a partir desse campo espiritual nós vamos orar, amém?
Pai, nós estamos nesse mundo espiritual agora. Nós estamos nessa região onde tudo é liberado, onde a palavra é liberada e a palavra tem o poder de mudar todas as coisas. E nesse lugar onde a palavra e o Espírito se encontram, nesse lugar nós liberamos decretos e emitimos ordens ao mundo espiritual, aonde está chegando essa mensagem, que haja, Deus de poder, um realinhar de destino, um realinhar de identidade. Senhor, Deus de poder, libera a Tua presença sobre as casas, libera a Tua presença sobre o trabalho, libera a Tua presença, Deus de poder, aonde estão ouvindo essa mensagem, que Teu Espírito caia sobre eles agora, e que haja, Deus de poder, um reconectar, Deus de poder, com a identidade real e verdadeira, pela presença do Senhor. Deus, não somos ninguém sem ela. Não podemos nada sem ela, mas podemos tudo com ela, Senhor, com a Tua maravilhosa presença. Que vem agora, Deus de poder, essa dimensão gloriosa do Senhor, no nome de Jesus. Que haja esse reverter de uma mentalidade, Deus de poder, de sobreviventes nesse mundo, para uma mentalidade de governantes nessa terra. Que no nome de Jesus o Teu Espírito os visite agora. Aumenta a Tua presença, aumenta a Tua glória. Que a Tua glória agora, Deus de poder, os encontre, e que eles possam acampar ao redor da Tua presença, como Israel se acampou, Deus de poder, até receber a próxima palavra para se mover. Sabe, eu sinto no meu espírito uma palavra, e essa palavra, Deus tem falado muito comigo sobre isso esse tempo, que é sobre dar o 7º passo. Sabe, quando Davi estava trazendo a arca de volta, ele poderia chegar muito mais rápido ao destino dele, mas ele preferiu parar no 6º passo e sacrificar e atrasar a caminhada, mas chegar com a presença. Eu quero te encorajar muitas vezes a você atrasar a sua caminhada, mas ter a certeza que o 7º passo virá com a presença. Senhor, eu oro por esse espírito de discernimento, Deus de poder, para que o 7º passo venha com a Tua presença. Para que, Deus de poder, no 6º passo, 6 significa o número do homem, quando o homem quiser aparecer, haja um sacrifício, Pai. Para que nós venhamos dar o 7º passo, Senhor, Deus de poder, com a Tua presença. É o nosso maior legado, Senhor. Foi o que o Senhor deixou para nós, Deus, quando o Senhor subiu aos céus e disse que todos os dias da nossa vida o Senhor estaria conosco. Obrigado por isso, Senhor. No nome de Jesus, nós abençoamos o Brasil, Senhor. Nós abençoamos essa geração que se levanta. Nós abençoamos o Dunamis. Nós abençoamos todos os movimentos que estão se levantando com a característica de carregar a Tua presença e honrar quem o Senhor é. No nome de Jesus. Amém. Debaixo de Tuas asas eu escondo.
tuas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém.